Pessoal, estamos de volta para continuar a nossa aula sobre equação de primeiro grau, né? Na outra videoaula, a gente viu que para começar a resolver a equação, a gente precisava entender o que era uma expressão algébrica, né? Então, a gente viu que expressão algébrica é uma expressão que envolve letras e números. E na outra videoaula, a gente aprendeu a separar, né? Letra com letra, número com número. A gente aprendeu a juntar as letras, juntar os números, né? Então, aquilo lá foi a introdução. A gente viu também a linguagem, a tradução para a linguagem matemática, né? Da linguagem portuguesa para a linguagem matemática, de probleminhas. E então, agora a gente vai ver como é que resolve uma equação. Primeira coisa, eu preciso saber que uma equação, você procurar o significado da palavra equação no dicionário, você vai achar ela como igualdade. Então, uma equação é uma igualdade. Uma igualdade é tudo que tem um sinal de igual. Então, uma equação é uma igualdade. Bom, aí eu peguei um exemplo para vocês, né, de um textinho na língua portuguesa para a gente transpor para a linguagem matemática e resolver, tá certo? Então, vamos lá, ó. Fala o seguinte, o quádruplo de um número. Quádruplo é 4 vezes um número. Como eu não sei que número que é, eu vou chamar o número de x. Então, quádruplo de x. 4x, certo? Não precisa de eu colocar o pontinho, porque quando está multiplicando, e aí só da letra que está grudada com o número já está multiplicando, não precisa de eu colocar o ponto. Ah, mas eu quero colocar, pode colocar? Pode, mas não tem necessidade, tá certo? Então, eu deixar só 4x, é a mesma coisa que eu deixar 4 vezes x, tá certo? Bom, então, quádruplo de um número adicionado de 7. Adicionado é mais, né? Então, adicionado de 7 mais 7 é igual a 35. Que número é esse? Né? Esqueci de colocar a interrogação. Bom, aí é o seguinte, gente, agora nós vamos aprender a resolver, tá? Então, para a gente começar a resolver, eu primeiro preciso entender que o que está antes do igual é o primeiro membro. E o que está depois do igual é o segundo membro. Tá bom? Isso é muito importante. Por quê? Porque para a gente resolver uma equação, eu preciso separar letra de número, igual a gente tinha visto na primeira videoaula. Só que agora a gente tem uma igualdade, a gente tem um sinal de igual. Antes a gente não tinha, né? Então, o que nós vamos pensar? No primeiro membro, eu vou colocar ou as letras ou os números. Eu vou escolher, tá? Nós vamos começar, a princípio, colocando as letras no primeiro membro e os números no segundo membro, certo? Só que é o seguinte, não é simplesmente separar de qualquer jeito, porque eu tenho agora uma igualdade. Quando eu tenho uma igualdade, eu vou imaginar que essa igualdade é como se fosse uma porteira, tá? E aí, alguma coisa vai ter que pular essa porteira, ou letra ou número vai ter que pular essa porteira. E quando acontece de pular a porteira, ocorre uma inversão de operação. Porque assim, ó, vamos imaginar o seguinte, na vida da gente, uma situação, né, do nosso dia a dia. Vamos pensar uma pessoa que, ela te incomoda, ela é chata, ela é uma pessoa inconveniente, né, e ela faz bullying, né, e aí de repente, então, quer dizer, é uma pessoa do mal, né, a pessoa que faz bullying é uma pessoa do mal. De repente, essa pessoa resolve mudar de postura, né, e aí Deus toca o coração dela e aí ela resolve mudar de postura. Quando ela resolve mudar de postura, ela fala assim, nossa, fulano mudou de vida, né? Ele mudou para o outro lado, quer dizer, ele mudou para o lado bom, né? Ele passou a ser bom, ele deixou de ser uma pessoa mal, né? Para ser uma pessoa boa, para fazer o bem, para ajudar o próximo, né? Para se importar com o próximo, para estar sempre pronto a defender, né? Então, quando acontece essa inversão de valores, né? A gente fala que a pessoa mudou de lado, né? Quando você fala assim, nossa, fulano mudou de lado, né? Quer dizer, a pessoa inverteu o que ela era, né? Então aqui vai acontecer a mesma coisa. Quando eu trocar de pular essa porteira aqui, que é o meu sinal de igual, vai ocorrer essa inversão, mas aqui no caso, falando de matemática, vai ser inversão de operação. Por isso que eu preciso saber quais são as operações inversas. Inversas. Como assim operações inversas? Eu preciso saber que a operação inversa da soma é a subtração. Que a operação inversa da subtração é a soma. Então, vou deixar só uma vez assim, que a setinha já está indicando que é uma via de mão dupla.
A operação inversa da multiplicação é a divisão. E a operação inversa da divisão é a multiplicação. E a operação inversa da potência é a raiz. Bom, gente? Então, só que essa potência raiz a gente quase não usa agora nesse momento. A gente vai usar mais dessas aqui. Então, a operação inversa da soma é a subtração, a operação inversa da multiplicação é a divisão. E vice-versa, tá? Da subtração é a soma, da divisão é a multiplicação. Por quê? O que vai acontecer aqui? Nós vamos combinar o seguinte, nesse primeiro momento nós vamos deixar letras no primeiro membro e números no segundo membro. O que vai separar um membro do outro? A porteira, o sinal de igual, tá bom? Então eu vou deixar o sinal de igual aqui e aí eu vou colocar letra de cá e número de lá. Bom, o 4x ele já está onde ele tem que estar, que é no primeiro membro. Ele não precisou pular a porteira. O nosso combinado é deixar x de cá, então ele vai ficar lá. O 35 está no segundo membro. Ele também não precisou pular a porteira, porque o nosso combinado é deixar os números de lá, no segundo membro. Quem vai ter que pular a porteira para ir para lá é o 7. Então o 7 ele está positivo, ele vai passar com a operação inversa, porque ele vai trocar de lado. Quando troca de lado, tem que trocar de operação. Então ele está somando, ele vai passar subtraindo, certo? Aí agora nós vamos juntar aqui, 35 menos 7, 28. Ah, resolvi? Não, você não descobriu o valor do x, você descobriu o valor de 4x, você tem que descobrir o valor do x. Então, nosso objetivo é deixar o x sozinho. Então, tudo que tiver junto com o x tem que passar para o outro lado com a operação inversa, para eu finalmente descobrir o valor do x. Então, esse 4 que está multiplicando o x, ele tem que passar para lá com a operação inversa. Mas como é que você sabe que está multiplicando? Eu falei para vocês desde a outra videoaula. Toda vez que o número está grudadinho com uma letra, está multiplicando. E nessa situação, a gente viu que era uma multiplicação porque era o quádruplo de um número, né? Então, o quádruplo de um número é 4 vezes o número, né? Então, o 4 está multiplicando o x, ele tem que passar para lá, do igual. Se ele vai ter que pular a porteira, ele vai ter que passar com a operação inversa. Como ele está multiplicando, ele vai passar dividindo. Então, vai ficar 28 dividindo por 4. Então, esse 4 sai daqui e vai lá para baixo, dividindo, vai passar para o outro lado dividindo, porque a operação inversa da multiplicação é a divisão. 28 dividido por 4 é 7, né? Então, quer dizer o seguinte, gente, que o 7 é a resposta dessa situação. Vamos verificar se é isso mesmo? Ó, o quádruplo de 7, 4 vezes 7, 28. Adicionado de 7, 28 mais 7, 35. Então, deu certo, né? Bom, isso daqui, que é a resposta, é chamado também de raiz da equação. Então, esse tem bastante, mas o que tem a ver com raiz isso daí? Não tem nada a ver mesmo não. Aqui em matemática a gente tem a raiz quadrada, a raiz cúbica, a raiz quinta, tá? A raiz quarta, tem infinitas raízes. A gente tem as raízes quadradas e tudo mais, e a gente tem a raiz da equação. Toda vez que fala raiz da equação, raiz é a mesma coisa que a resposta. Ou seja, valor de x ou solução. Tá? A gente fala que é a solução do problema. O x é a solução desse probleminha aqui. Ou seja, o 7. X igual a 7 é a solução. Ou o valor de x é 7. A resposta é 7. Ou a raiz da equação é 7. Tá? Então, toda vez que fala desse termo raiz da equação, é a mesma coisa que a resposta, certo? Eu quero falar para vocês o seguinte ainda. Tem exercício que vai aparecer para vocês fazerem na apostila, tipo assim, ó. Por exemplo, ele pede para verificar, não tem nada a ver com isso, tá, gente? Ele pede para verificar, por exemplo, se o 2 é raiz da equação. Por exemplo, 3x mais 2 igual a 7, um exemplo. Tá? Então, se ele está pedindo para verificar se o 2 é raiz dessa equação, o que significa? Ele quer que eu veja se o 2 é a resposta dessa equação. Então, você tem duas maneiras de fazer. Ou você resolve essa equação e vê se o x dá 2, ou você substitui o x por 2, tá bom? Então, se você substituir o x por 2, vai ficar 3 vezes 2 mais 2, aí você vai ver se vai dar 7. 3 vezes 2, 6. 6 mais 2 é 8. Então, 8 é diferente de 7, né? O igual cortado significa diferente. Então, vai falar que não é
dessa equação, tá? Então, assim, eu só puxei um ganchinho para já aproveitar e falar nessa videoaula que vai aparecer bastante exercício pedindo para você verificar se um determinado número é a raiz da equação. Quando pedir isso, ou você resolve desse jeito e vê se a resposta dá aquele número que ele está falando. Se der, é porque é raiz da equação. Se não der, é porque não é, tá? Então, você pode resolver ou você pode substituir, tá bom? Isso, gente, exercício de verificar se o número tal, que é dado lá, é raiz da equação. Porque tem exercício que é para resolver a equação, então você não tem escapatória, você não tem como substituir o x por nada. Você tem que descobrir qual que é o valor do x. Então, na verdade, o x é um número desconhecido. Então, fala assim, mas o x não tem um valor exato para ele, porque tem muita gente que tem essa ideia, mas o x vai ser quanto, né? O x vai... Porque você chegava na lousa, né? Você estava lá, você estudava à tarde, aí os meninos da manhã tinham tido aula disso aqui comigo, né? Aí você chegava lá e olhava assim aquela lousa, x igual a 10, x igual a 2, x igual a menos 5. Mas que caramba, que o x é um monte de coisa, o que é o x na verdade? Na verdade, o x é um valor desconhecido, tá? E aí a gente descobre resolvendo a equação, que é esse passo a passo que eu expliquei para vocês aqui, tá? Eu vou explicar um outro exercício numa próxima videoaula, tá bom? Continuação, uma equação um pouquinho mais elaborada, para a gente entender entender melhor essa situação, né? De como que resolve uma equação de primeiro grau, tá certo, gente? Bom, é isso. Beijo.